Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de domingo aí, onde a gente vai estar falando aí das movimentações para a semana, fazer as marcações, entender aí qual é o posicionamento que a gente vai ter de ideia, para que vocês possam aí, como sempre, ter aquele norte e a gente poder estar procurando operar da melhor forma possível. Mas antes, vamos rapidão para nossa vinheta do canal. Bora falar então do nosso gráfico aqui, né, pessoal? Gráfico de 5 minutos do mini índice. Vamos estar dando uma olhada aqui no que a gente tem. Lembrando, eu deixei lá no grupo do Telegram para vocês aí as configurações desse indicador aqui do Smart Money Concept, para que ele fique dessa forma aqui, ó, limpo, apenas nos dando o quê? Nos mostrando o BOS, os equal highs, os equal lows, né? E a nossa zona premium e discount que a gente está trabalhando no momento, tá? Simplesmente isso para dar o norte para vocês. E uma outra coisa que ele marca também são apenas os order blocks das extremidades, ó, ou seja, ele nos dá os alvos longos possíveis que a gente pode ter. Então, com isso, auxilia na tomada de decisão sem complicar, sem fazer aquele monte de marcação que eu já falo sempre para vocês, né? Nada vai mudar e substituir a leitura de vocês. Portanto, esses indicadores eu deixo aqui apenas como uma forma para nortear, e por isso que eu resolvi deixar ele mais limpo possível, justamente para isso, para que vocês tenham simplesmente um norte, saibam o que, saibam qual que é o movimento, e aqui a gente tem o prêmio, a gente tem a zona de desconto. Quando nós temos o preço fazendo topos e fundos, ele vai nos mostrar, ó, lower low, lower high, lower low, tá? E um outro ponto muito importante também que ele ajuda é justamente isso, ó, o strong high e o weak low, ou seja, ele mostra que a tendência é de baixa e que esse topo aqui é um topo forte e esse fundo é um fundo fraco. É o que eu sempre falo para vocês entenderem o que é um topo forte e um fundo fraco, e nisso esse indicador aqui já vai ajudar a vocês. Todas as fotos com a configuração dele eu deixei lá no nosso grupo do Telegram. E como sempre, se você não é inscrito, está chegando agora no canal e está vendo esses vídeos pela primeira vez, saiba que é um canal voltado só para o Smart Money. Eu ensino e explico de uma forma descomplicada para que vocês possam ter uma noção e possam aprender. Tem uma playlist aqui no canal só sobre Smart Money, que está no card aqui em cima que eu vou deixar para vocês, se chama Smart Money do Zero. Se você assistir essa playlist, ela é um treinamento gratuito que vai fazer você entender e saber operar o Smart Money. Tem muita gente que nem chegou a fazer o treinamento, apenas com essa playlist gratuita, já consegue tirar dinheiro do mercado e parou de perder. Então não bobeia e vamos lá. Lembrando que a gente aqui sempre está focado em mesa proprietária. Quero que vocês ganhem dinheiro usando o dinheiro dos outros. Para isso a gente tem o link aqui da Euroinvest, que é parceira do canal e tem condições muito legais. Eles mudaram totalmente as regras agora. E para quem quer trabalhar com o mercado americano, no link na descrição tem a Apex, que é uma mesa que opera somente na CME, na Bolsa de Chicago, os ativos e os índices americanos, que tem o cupom de desconto com 71%. Então, se você tá afim de ir para o mercado americano, tem uma galera que já ganha dinheiro em dólar, a gente já tá muita gente migrando para lá. Clica no link e vai ver como que tem muita coisa legal lá nessa mesa, beleza? Chega de recado, chega de enrolação, bora falar aqui do nosso gráfico do mini índice. O que a gente tem aqui, ó? Nós temos uma tendência clara de baixa do mini índice, certo? Ele quebrou esse fundo aqui, fez um novo BOS, como está mostrando aqui para nós. E a gente tem esse movimento aqui como sendo um movimento validado e o movimento atual. Aqui nós temos esse 50% aqui,
que ele acabou sendo mitigado e gerou uma nova região, tá? Então a gente tem aqui um ponto importante para tomada de decisão, que é essa parte aqui de cima, certo? Inclusive, a gente não pode deixar de marcar isso aqui. Vocês têm que tomar cuidado com uma coisa, tá, turma? O preço, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ó, o range do 15 minutos é esse range todo aqui. Só que a gente não pode simplesmente se basear pelo range maior, né? Senão a gente corre o risco de ficar fora de operações. Então a gente está trabalhando com esse aqui, ó, que é o range dos 5 minutos, que é a tendência válida, tá? Então, isso aqui que eu tenho. Ah, Emerson, mas essa subida aqui não chegou a mitigar os 50%. Gente, a gente tem que ter bom senso, tá? Ela não chegou realmente nos 50% do movimento, mas foi por pouco. Ó, se você pegar aqui e traçar a zona de 50% desse movimento aqui, ó, você vai ver que é muito pouco, tá? Então a gente tem que ter bom senso. Então agora, para a gente não ficar fora de operações, nós trabalhamos com esse range aqui, porque é o range que está em curso, certo? O preço está vindo testar esse fundo aqui. Lembre-se, o que eu falei no começo do vídeo, ó, é o week low, tá? Então existe sim uma possibilidade dele vir romper esse fundo aqui. É totalmente viável, certo? Porque olha só, no time frame maior, o que nós temos aqui? Olha só, o preço não nos deixa mentir. Nós tivemos um choque aqui nessa região, acabamos de fazer um boss e nós temos aqui o nosso topo forte. Então, teoricamente, ele vai vir tentar romper esse fundo aqui, certo? Então, tomem cuidado. A gente tem que estar muito ciente do que está fazendo, tá procurando por operações que estejam validadas dentro desse nosso range, tá? E o nosso range que a gente tem aqui nos 5 minutos é esse. Então agora nós podemos esperar para alguma coisa aqui para voltar a cair esse preço, né? Porque ele ainda, inclusive, ele pode vir testar essa região de novo e até mesmo testar essa parte aqui de cima, que não foi mitigado, esse order block continua intacto lá, tá? Então tem atenção em relação a isso. Por isso que a gente está fazendo as marcações em cima dos 5 minutos, tá? Utilizando o range dos 5 minutos aqui, ó, porque aqui, olha só, nós temos dos 117.000 aos 114, nós temos 3.000 pontos de range. Então, sendo coerente, esse é o range de trabalho nosso, tá? E aqui o que nós temos de situações importantes aqui? Primeira delas, essa região de liquidez que foi deixada aqui, tá? Tem muito pessoal que está vendido nessa descida aqui, tem muito stop aqui embaixo. E aí vocês precisam tomar cuidado com o quê? Se esse preço começar a fazer um pullback aqui, quebrar a estrutura para cima, tomem cuidado para quando ele chegar aqui, o stop dessa galera acionar o start para levar o preço até lá em cima, tá? Então esse pode ser o movimento. Então tenham cuidado aqui. Ah, vou esperar para fazer um sweep aqui. Tome cuidado, porque às vezes, quando o preço chega no alvo lá embaixo, a retração dele pode ser isso. Esse stop aqui é o cara que starta o movimento para ele chegar até lá em cima, tá? E aí sim a gente vai estar buscando por vendas mais na região ali de cima. Então estejam atentos em relação a isso. Mas para isso acontecer, o que é preciso fazer? O preço precisa romper aqui. Ele precisa fazer um pivô de alta aqui, né, que a gente chama fazer um boss, para que a gente possa estar tomando esse rumo lá de cima, certo? Se ele for continuar, se amanhã abrir o preço segunda-feira e ele continuar aqui para baixo, já era. Aí a gente vai seguir o nosso caminho de esperar para o back para vender, ou lá embaixo tomar uma posição comprada caso o preço nos dê oportunidade, né? A gente não sai adivinhando fundo, a gente espera oportunidades aí para tomar essas decisões, certo?
Então, aqui nos 5 minutos, a gente vai ter o quê? Eu tenho esse imbalance, essa região aqui, que inclusive eu vó deixar marcado, assim, eu estava falando pessoal da aula sexta, eu vou deixar marcada toda essa região aqui. Por quê, turma? Porque nós temos aqui uma situação onde eu tenho um order block aqui atrás e um imbalance aqui. Para eu não correr risco de marcar um só ou marcar os dois um do lado do outro, eu prefiro marcar a região como um todo, porque justamente essa mínima aqui, ó, ela pode ser aquele ponto de mudança de característica, como o preço faz sempre, tá vendo? Ó, temos o fundo duplo aqui, ó, ele vem bem no fundo duplo e depois ele dá a venda. Ele testa a polaridade invertida. Então, aqui nessa base desse order block, a gente tem um ponto bem interessante, tá? E se a gente coloca no 15 minutos, ele nada mais é do que praticamente o order block do 15 minutos. Então, a gente tem sim um ponto interessante aí para estar tomando decisão, tá? Eu vou deixar o order block marcado pelo 15 aqui, ó. E aí eu deixo OBV15. E assim fica mais fácil de vocês entenderem o que é que está acontecendo. E aí depois a gente tem a extremidade. E aqui embaixo a gente tem essa região aqui sendo uma região importante, tá? Eu não vou marcar order block nada, porque isso aqui eu vou deixar marcado com um cifrãozinho, que é o quê? Existe a possibilidade do preço pegar essa liquidez e sim depois já continuar a queda daqui. Porque quando vocês parem, percebam, tá? Essa região aqui, deixa eu só botar o gráfico para cá. Essa região aqui é uma região muito importante, tá? Então, existe essas duas possibilidades, o preço chegar aqui e já descer daqui, ou ele usar essa liquidez aqui para buscar o alvo lá de cima para depois continuar a queda. Então, nós temos essas duas possibilidades aí no índice para a gente estar de olho. E eu não vou falar nada em relação à compra, galera, porque assim, a gente está com um gráfico extremamente vendedor. A compra é conta e risco de cada um, caso o preço dê aquela mudança de caractere para você optar por um stop curto, certo? Mas teria que ser algo nesse sentido, certo? Ó, nós temos essa mitigação aqui que foi feita, o preço desceu, ele teria que voltar aqui e voltar a fazer o reteste nessa zona, para aí sim dar uma opção de compra. Mesmo assim, isso aqui, ó, é uma armadilha muito grande, que isso aqui é uma zona de liquidez, certo? Então, você não pode deixar de considerar essa marcação aqui, ó, que é esse imbalance, certo? Que eu vou deixar. Isso aqui a gente não pode deixar passar em branco, porque quando ele faz essa mitigação aqui, isso aqui é muito comum, tá? O preço fazer isso aqui, ó, e seguir o caminho dele. Ele usa dessa mitigação para ir até o imbalance e depois voltar a cair. Então nós temos essa situação aí, tá? A gente tem esse imbalance e tem essa outra região aqui, que é esse order block do 5 minutos. Ah, Emerson, mas ele está numa região de equilíbrio, abaixo da zona de equilíbrio? Sim, mas aí você pode fazer o seguinte, ó. É aquilo que eu falo. Você não vai querer perder a oportunidade. Dali a pouco, eu não marquei porque estava achando que era zona de equilíbrio. Usa esse range aqui, ó, como premium discount, tá? Que aí é aquele fator que a gente está olhando para o gráfico menor, tá? Olha só, Premium Discount está aqui, ó, Strong High, Weak Low, no gráfico de 2 minutos. A gente tem aí as possibilidades, inclusive validando esse cara aqui, ó, que é arriscado porque é um order block atrás de uma zona de liquidez, tá? Mas deixa ele aí para vocês
tomarem aí e verem que são as possíveis regiões que a gente tem, né? Então, tudo isso aí é marcação que fica útil para a tomada de decisão. Eu ficaria bastante esperto em relação a esse imbalance aqui, tá? Mas aqui são sim duas zonas vendedoras que o preço pode usar dessa artimanha aqui embaixo para pegar essa liquidez e continuar caindo sem ir lá para cima. Então fiquem espertos com essas duas regiões. Beleza? Bora falar do dólar aqui, ó. O dólar deu aquela derretida assim, ó, fenomenal, né? Ontem ele simplesmente aqui, ó, ele abriu, foi testar o topo e depois tomou o caminho para baixo e não teve quem parasse, né? E aí vocês percebem que eu falo muitas vezes a questão do dólar e do índice não andarem juntos, né? Olha só, porque os dois caíram. Pega o índice aqui, o índice subiu para fazer a mitigação, depois voltou. Olha, né? Subiu e depois voltou, caiu tudo, né? Então, tomem cuidado em relação a isso, beleza? O que a gente tem aqui, ó? Vamos deixar trabalhando aqui essa zona. Nós temos aqui, ó, essa extremidade dos 5 minutos aqui, tá? Aonde a gente tem, seria o possível alvo. Essas regiões marcadas em azul são as extremidades aqui da nossa movimentação do dólar. E ele está agora trabalhando dentro desse range aqui, né, dos 5 minutos. O que nós temos de movimentação aqui, ó? Percebam que ele veio aqui, ó, até aqui, pegou a liquidez desse topo aqui, voltou para pegar esse dinheirinho aqui e agora está segurando nessa região. O que a gente tem que estar atento segunda-feira? Na abertura do preço. Percebam que aqui a gente tem um movimento, ó, a gente tem um movimento que ele quebra uma estrutura, tá? Se ele fizer isso aqui de novo, pronto, a gente já tem a possível volta do preço, e aí nós temos como alvo essa região de imbalance aqui, e depois aquela história, né, turma? Se o preço testou esse fundo aqui, ó, essa zona de liquidez, e não teve força para descer, qual é o ponto que ele vai testar? Esse cara aqui que não foi mitigado ainda, tá? Então, é fundamental entender essa abertura do dólar segunda. Agora, caso ele abra dando continuidade, nós temos dois alvos aqui, que é esse order block aqui e depois esse outro aqui de trás, que é essa, deixa eu só, que é essa outra região aqui, né? Então, estejam atentos em relação a isso. E aí, assim, ó, se essa região aqui for perdida, aí sim nós voltamos ele lá para o patamar de baixo, certo? Mas ainda, me perdoem, turma, a gente está trabalhando dentro desse range maior aqui, ó, e ele está testando uma zona de demanda muito forte, inclusive fazendo choque aqui, tá, ó. Pegou a liquidez, fez o rompimento. E agora voltou aqui de novo para pegar a liquidez. Então, tem que ficar esperto para esse movimento, tá? Apesar que o cenário aqui ele é um cenário de perda de estruturas, né? Você vê, ele vem, faz essa estrutura aqui, depois ele perde, volta e testa em cima dela de novo, né? Então tem que ver se por um acaso ele não vai fazer um teste nesse fundo aqui, tá? Ficam espertos com o dólar em relação a isso. De qualquer forma, aí as marcações que a gente tem são essas, tá? As regiões importantes estão aí para tomada de decisão. Então, tenham aí
cautela nessa zona onde o dólar se encontra. Beleza? Bora falar do euro. Euro USD, nosso gráfico aqui do ativo na CME. Hoje teve um aluno que veio me falar a questão dos gaps que acontecem, né? Deixa eu pegar aqui uma coisa para vocês. USD, Euro USD. Ó, tá vendo? Ele é a mesma coisa, tá? A movimentação dele é igual. O que acontece às vezes é algum desses gapzinhos no meio por conta do quê? Por conta da seção asiática, que a CME ela não tem tanto volume quanto tem no Forex, né? O Forex ele é descentralizado, no EURUSD você tem o volume de todas as corretoras, enquanto na CME você tem apenas do que é negociado através dela. Então por isso que dá esses gaps assim na seção asiática. Mas como a gente não opera essa seção asiática no euro, a gente não usa ela para muita coisa, e ela também não muda em nada o gráfico, ó, percebam que o gráfico é a mesma coisa, tá? Então, por isso que dá um pouco essa diferencinha aí que aparece esses gapzinhos no meio, tá? E a única coisa que acontece de gap na CME é na abertura dela, às vezes, de nós termos aí um candle de gap por conta justamente dela fechar às 18 e abrir às 19. Então ela fica uma hora fechada e o Forex não fecha. Então das 18 às 19, se o gráfico se movimenta numa direção, no Forex você tem o candle e na CME você não teve negociação. Então acontece esse gap, tá? Mas isso aí também não muda em nada o desenho do ativo. O que a gente tem aqui no euro? Ó? Ele continua fazendo pullback desse movimento de queda, certo? A gente ainda tem quebras de estrutura para cima, tá vendo aqui, ó, quebras de estrutura para cima com fundos mais altos, quebra de estrutura, tá? Ó, ele pega a liquidez aqui e quebra a estrutura, então a gente está ainda olhando para o pullback do euro, certo? Então a gente tem que estar prestando atenção em qual o movimento, em qual situação a gente está. E o que a gente tem aqui, ó? Nós temos essa região, prêmio e desconto, tá? Foi deixado esse fundo duplo aqui, da zona de liquidez, certo? E pode ser uma região muito importante para a tomada de decisão, assim como essa aqui também, tá? Porque aqui nós temos você pode ter esse movimento aqui apenas, tá? Assim como também pode ter esse aqui, pegar essa liquidez aqui para voltar a subir. Então, nessas duas regiões aqui são regiões importantes para se pensar e fazer alguma coisa no sentido que o preço está indo, tá? Então, estejam atentos em relação a isso. E o alvo está lá em cima, né? Continua aqui o teste desse topo. Então, aqui, ó, vocês percebam, ó, que aqui nós temos a situação inversa, ó, strong low e weak high, ou seja, o preço está ainda em movimento de pullback. Então a gente tem que procurar por operações compradoras no euro até que ele vá testar esse topo aqui, certo? E se ele romper, depois ele tem lá na região do 1.0710 o próximo teste para a região compradora. Beleza? Gold GBP-USD. O GBP-USD ele está consolidado, né? Nós temos essas zonas aqui em cima importantes. Deixa eu tirar isso aqui. Tá aqui, ó, vamos lá. Ele veio buscar liquidez aqui e ele continua, ó, no movimento de queda, certo? Ó. Topo, fundo, topo, topo. Aqui segurou. Então, a gente tem qual situação no GBP-USD? Nós temos uma situação de consolidação onde ele segurou nesse fundo e ele está vindo testar essa região aqui,
Então pode ser que ele faça esse movimento aqui, ó. Pega essa liquidez aqui para chegar nessa região aqui, ó, e aí sim dá a venda, tá? Então fiquem espertos para tomar decisões vendedoras nessa região aqui no GBP/USD. Aqui nesse ponto que ele está, a gente não tem o que fazer, a gente tem que aguardar ele chegar nas extremidades. Lembra-se, né, turma? Extremidade é extremidade e é lá que está o dinheiro não está aqui no meio. Então tomem cuidado com isso daí, beleza? Bora falar do ouro. Ó, ouro de novo, sexta-feira acabou chegando no alvo que a gente tinha lá. Vou botar aqui numa hora que aí ele vai buscar aqui. Ó, chegou no alvo. Olha a subida que o ouro deu. Ele já passou dos $2.000, certo? Fez o nosso choque aqui. Fez aqui embaixo o choque, mas aqui nós temos um choque do movimento diário, tá, turma? Isso aqui é choque do movimento diário. Então, o que a gente tem aqui agora? Ó? Uma situação para termos um possível pullback, certo? Para continuar a subir. O que nós temos de pontos importantes para tomar decisão? Esse cara aqui embaixo, essa região aqui desse imbalance, para ele dar a continuidade. A prioridade para o ouro, apesar do valor que ele chegou, a gente segue olhando para o lado de cima, porque a mudança de característica que precisa ser feita para dar venda, ela precisa ser uma movimentação bem complexa, tá? Porque ele não, vocês percebam que ele não está deixando estrutura, ele está só subindo, tá? Então, para que a gente possa pensar em venda aí, temos que ter aí uma mudança complexa na estrutura. Enquanto isso, a gente vai estar olhando para compra sempre, ou seja, voltou, eu vou estar querendo comprar para seguir o fluxo, para seguir o fluxo do lado que ele está indo, certo? Então tomem cuidado. Eu venho falando isso a semana toda, essa época de crise, esse impasse lá no Oriente Médio, faz com que vocês tenham que ter muita cautela em vender ouro, porque nesses momentos o ouro é o que todo mundo corre, né? O pessoal, quando sai da bolsa, vai para metal precioso. Beleza? Bora falar dos nossos dois ativos agora, que a gente gosta bastante. Né? Primeiro, o Nasdaq. Né? O Nasdaq deu, foi mais uma movimentação top sexta-feira. Fez essa liquidez aqui, desceu diretaço. Né? A gente tem o que aqui agora? Ó? Ele chegou num alvo, já passou, tá indo para o outro aqui, para outra extremidade. Então a gente tem que estar muito atento em relação ao que essa zona aqui ela é muito importante, porque nós temos aqui ó, um fundo duplo gigantesco, tá? E aqui pode ter muito dinheiro. E na segunda-feira isso aqui pode ser aquele movimento que o preço venha fazer para dar aquela lambida aqui para depois voltar e buscar a liquidez aqui de cima. Eu tenho dinheiro aqui para trás, tá? Então, sempre tomem cuidado com esse primeiro teste dessa região e reajam ao que o preço estiver mostrando, tá? Cuidado com o rompimento, cuidado com a ideia de operar esses rompimentos que são ruins, certo? Nós temos aí muito dinheiro preso lá para cima no Nasdaq e o preço pode sim ir buscar essas regiões, ó. Eu tenho duas zonas de imbalance muito forte aqui. Inclusive essa aqui de baixo é a mínima semanal, né, da semana passada, então da outra semana. Então vocês têm que estar muito esperto em relação a isso aí, certo?
Lembrando, essas informações é sempre da semana anterior, tá? Então, a semana passada nós tivemos aqui, esse aqui é a mínima da outra semana. Então, é um ponto de teste. Inclusive, nós temos esse fundo aqui, ó, dois fundos feitos. Então, isso aqui pode muito bem acontecer, ele voltar até lá em cima. Inclusive, essa última queda aqui, ó, deixou para nós isso aqui, tá? Isso aí é um imã para atrair o preço até lá em cima, certo? Tem essas região aqui, que é quem vendeu aqui tá com o stop aqui atrás. Então, se ele voltar aqui, o stop desse cara aqui é o que leva o preço até aqui e depois pode levar o preço lá para baixo de novo, tá? Então, essas são as regiões que a gente tem. Lembrando, essa linha azul aqui é a extremidade ali que a gente tem no Nasdaq como sendo mínima da região aí, tá? Depois, lá para trás, acho que não, com 15 minutos eu não consigo validar, mas também o contrato lá também não tinha liquidez, certo? Se a gente for olhar para trás, ó, tomem muito cuidado, tá? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui não tem liquidez, tá? Mas quando o preço chegou aqui nessa região, ele passou direto. Então, se ele perder aquele fundo, muito possivelmente é aquela descida que o preço passa direto de novo, certo? Então, muita cautela nessa região aqui para, se for arriscar comprar, stop curtíssimo, curtíssimo, logo abaixo do candle que você fez a entrada, porque se esse preço rasgar contra, ninguém vai segurar, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. E para a gente finalizar o nosso S&P, vamos lá, deixa eu tirar um pouco esses order blocks aqui que já ficaram para trás, e eram os alvos da descida, né, galera? Para não tomar cuidado com essa região de order blocks, nós temos aqui, ó, aqui é outra ponta, tá? Depois é lá embaixo. Então, o S&P está vindo para romper, certo? O caminho dele é para baixo, assim como é o Nasdaq, tá, turma? Então, toda e qualquer operação que vocês vão parar aí para analisar e pensar nesses ativos, sempre busquem por operações vendedoras, tá? Tomem cuidado demais com compras nessas situações que o preço está virado para o lado de baixo. Inclusive, ó, o S&P, nós temos essa região aqui como sendo uma região espetacular para a gente estar pensando em vendas, tá? Apesar de ele estar dando esse movimento aqui, nós podemos levar em consideração esse carinha aqui, ó, tá? De zona Premium Discount. Aí nós temos os 50% aqui e temos esse imbalance aqui como sendo um ponto crucial para a continuidade do preço. Então estejam atentos a essa movimentação aqui, segundo essas marcações. Certo, turminha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um excelente estudo aí nesse domingão. Estejam bem preparados aí para o pregão de segunda. Vejo vocês na nossa live amanhã. Um grande abraço a todos. Um bom estudo, bom descanso. Até mais. Fui.